eu gostava dele. Não, eu não gostava. Eu era obcecada por ele. O comportamento stalker, ele vem do americano, né? Na verdade ele é uma postura muito mais americana do que brasileira. Até o termo, assim como o termo do bullying, eles são termos que acontecem muito mais lá nos Estados Unidos do que aqui. Aqui o stalker foi meio que traduzido como o perseguido e o perseguidor, né? Embora ele tenha uma característica um pouco mais profunda do que só ser um perseguido e um perseguidor. A gente estava no interior daqui, numa festa de São João, sabe? Daquelas que tem atração e tal. Aí eu peguei e era um cara, que só a minha amiga já sabia quem era esse cara. E aí eu peguei e vi esse cara lá na festa e falei, meu, eu quero ficar com esse cara. Eu stalkeava as pessoas que eu achava mais interessantes. Tipo, se tinha alguém que eu achava legal, eu ia lá e procurava tudo sobre a vida da pessoa, tudo que ela tinha na internet, pelo menos. Ele era amigo do ex-namorado dessa minha amiga. E no dia seguinte, eu adicionei ele no Facebook. No Facebook não, no Orkut. E foi assim que tudo começou. Eu gosto de observar as pessoas. Às vezes eu stalkeio por prazer e às vezes eu stalkeio por se eu tô obcecada por alguém. Tipo, se eu tô apaixonada por alguém ou ser meu namorado, essas coisas. Isso são comportamentos que já aconteciam antes, sempre aconteceram. Na verdade, essa coisa da fofoca e daquela figura que ficava ali na beira da janela, né, das cidadezinhas do interior ali, olhando e sendo meio que a xerife ali de todas as relações e observando então as pessoas que passavam e fazendo histórias então a respeito daquelas relações e daquelas coisas que elas via ali. Isso, de certa forma, é uma coisa que acontece, é inerente do ser humano, a gente tem interesse em saber do outro. Mas existem algumas diferenças básicas, principalmente quando a gente entra na coisa da internet, na relação entre o que é o stalker, né, o que seria o stalker e o que seriam, de repente, uma análise de perfil ou um interesse maior em conhecer aquele perfil daquela pessoa que estava ali. Tem uma diferença principalmente em relação ao quanto você utiliza do seu tempo e o quanto você fantasia em cima daquilo que você está ali. Pouco tempo depois, eu comecei a procurar coisas dele, né? E ele tinha um Formspring, mas ele era meio popzinho, então ele tinha mais de 3.000 perguntas. Mas assim, nesse Formspring tinha absolutamente tudo da vida dele. Os lugares que ele frequentava, o que ele gostava, o que ele não gostava. E eu lembro que na época ele estava fazendo cursinho. Daí ele postava lá os dias que ele ia, que ele não ia. E assim a gente ficava sabendo o itinerário todo dele. O relacionamento com meu namorado é muito um stalkeando o outro o tempo todo. Tipo, meu namorado, uma vez eu falei que eu ia me matar na internet pra chamar atenção e ele veio atrás de mim. Falou, não faça isso. Daí a gente começou a se envolver. No caso dos perseguidores, eles, para além dessa coisa, eles são um conjunto, na verdade, de várias características. São pessoas que já têm essa tendência, então elas têm essa tendência de ficarem mais ociosas, de fazerem menos coisa, de serem menos fazedores e mais pensadores. Eles têm uma tendência da paranoia, de tentar se convencer de que aquela fantasia que eles estão fazendo é realidade. O stalker, ele normalmente entra no perfil do stalkado, ou seja, o perseguidor normalmente entra no perfil do perseguido, no mínimo uma vez por dia. Mas isso acontece com muita frequência. Em qualquer momento que ele está sem fazer nada, ele usa aquele momento que ele está sem fazer nada para procurar aquele perfil e para buscar aquele perfil, para ver se aquela pessoa fez alguma outra coisa, para ver que roupa ela está usando, para ver em momentos aqui em que ele tem mais tempo. Então ele busca desde a família da pessoa, o que a pessoa usa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa come, os lugares que a pessoa frequenta, as outras redes sociais que ela tem ali envolvida. Ele faz meio que um histórico daquele ser que ele está perseguindo ali. Eu tinha muito interesse por ele e eu queria muito saber o que eu não sabia. Como, por exemplo, através do Formspring dele. Eu conseguia saber coisas através dos comentários dele ou do que as pessoas comentavam. Então, dava pra saber coisas do tipo, ele gosta disso. Ou, por exemplo, ele é assim, sabe? E eu percebi, assim, que várias vezes eu passei a reconhecer amigos dele, a família dele, de tanto que eu fuçava ele. Então, várias vezes eu esbarrei as pessoas que eu conhecia porque eu fuçava ele, sabe? Eu fucei muito a ex-namorada dele.
Mas assim, era por curiosidade. E como rolava assim aquela coisa ainda de depoimento no Orkut e tal, eu consegui ler várias coisas. Mas aí vem a parte mais doente. Eu fiz uma linha do tempo, do dia que eles se conheceram, de quando eles começaram a namorar, das primeiras coisas até o dia que eles terminaram. O stalker tem prazer em entrar repetidamente, em fazer essas teorias a respeito, em se ver envolvido naquelas relações, então em acreditar que aquilo que foi postado é para ele, ou em responder aquilo que foi postado para ele, que a outra pessoa nem sabe que postou. Você de repente está ali, entediado, sem fazer nada, ou sei lá, numa fila de espera, ou alguma coisa, e aí você já vai, nossa, olha isso, nossa, olha aquilo, nossa, olha aquela outra pessoa, nossa, e aí já foi. E aí você já entrou na fantasia, e aí você já está fazendo essa história. O que, ok enquanto história. O problema é você voltar para a rede social e de repente xingar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história por conta daquilo que você imaginou ter visto. Aí você pulou, né? Enquanto você está brincando, tudo bem. Mas difícil os stalkers patológicos brincarem, porque eles têm essa confusão entre a fantasia e a realidade. Eles realmente acreditam que aquilo que eles fantasiam é real. Se eu desconfiar que ele tá me traindo ou alguma coisa assim, eu vou procurar até achar. E o pior é que se você procura, você acha. Olha, eu acho que se ele começar a comentar demais na atualização de certa pessoa ou ficar o tempo todo curtindo o status de alguém, que eu vejo tudo que ele faz, eu já começo a achar que ele tem interesse demais na pessoa e aí eu começo a ficar neurótica. Em última instância, ele passa a não conseguir ter relações reais. Ele só tem relação com fantasias. Então, mesmo quando ele está tendo uma relação real com uma outra pessoa, ele não tem, em última instância, óbvio, a capacidade de se vincular com a outra pessoa. Ele se vincula só com a imagem que ele tem da outra pessoa. Ele acaba não conhecendo, né, a outra pessoa. Ele acaba só se relacionando com aquilo que ele imagina da outra pessoa. Então, vamos supor que eu sou eu sou um menino e eu tenho uma namorada que eu stalko, né, ou que eu persigo, né, que eu tenho essa paranoia de que ela vai me trair, de que ela vai me trair, de que ela vai me trair. Então, eu fico ali perseguindo e aí eu me relaciono com ela como uma pessoa que pode sair com outros, que pode trair, que pode... Sendo que ela nunca me deu indícios para isso. Ela nunca falou disso, ela diz que gosta, mas o próprio gostar não é entendido. O próprio gostar não é visto. Por quê? Porque eu entendo que você vai me trair. Então, se eu entendo que você vai me trair, você vai me trair. Eu vou ficar procurando até achar alguma coisa que me diga que você vai me trair. E aí, a hora que acontece, eu falo, nossa, tá vendo? Você me traiu. Você traiu porque ela era uma chata, porque ele era um chato, porque o relacionamento ia mal. Não é necessariamente porque ela estava ali procurando que você fez esse tipo de coisa. E aí veio o Facebook, né? Aí a gente perdeu o contato porque a gente não conversava. Assim, a gente frequenta muito lugar em comum. Mas eu costumo dizer que a nossa vida, o nosso círculo social, ele se paralela, nunca se cruza, sabe? Aí, assim, todo mundo deixou de usar o Orkut, começou a usar o Facebook, só que eu não tinha ele no Facebook, então eu não conseguia ver tudo do que ele postava. Aí um dia eu fui lá e adicionei, ele aceitou e eu continuei lá, fuçando. Porque existe um prazer envolvido nisso, é um prazer que você tem em informar as suas próprias histórias. Quer usar isso de uma maneira sadia? Põe no papel. Inventa as suas histórias, põe no papel, cria um blog, cria alguma coisa em cima dessas novelas que você mesmo cria. Mas põe para fora, não deixa isso alimentando a tua fantasia e os teus sentimentos. Porque o que acaba acontecendo é que essas pessoas se alimentam, os sentimentos dessas pessoas se alimentam dessa fantasia. E aí fica muito difícil de você deixar. E se, de repente, o perseguido percebe, se, de repente, alguém das suas relações percebem e tentam cortar isso, é quase como se você estivesse tirando a cocaína do viciado. Porque ele tem prazer naquilo, do mesmo jeito que o viciado em cocaína tem prazer na droga, mesmo sabendo que é droga, o stalker, ele tem prazer nesse comportamento. Nossa, eu vou te contar, viu? Isso me fazia muito mal, cara. Tipo... Eu acho que eu entrei numa auto-rehab de stalker, sabe? Mas agora eu tô super bem e agora eu só faço uns servicinhos, assim, pras minhas amigas. Mas
era muito ruim quando eu tava obcecada, sabe? Porque eu apertava F de Facebook e já vinha o link do perfil dele. Era uma parada muito louca nesse nível. Na questão então, dessa personalidade que persegue, ela vai até esse ponto. A partir do momento que ela começa a prejudicar o outro, seja via internet, seja via pessoal, seja atrapalhando a vida, atrapalhando o trabalho, ligando, ela está passando do limite da fantasia, ela está passando do limite da brincadeira e ela está entrando no limite do prejudicial. Então, o que os stalkers podem fazer para deixar de perseguir, primeiro é entender que eles perseguem e que isso não é um comportamento normal e que isso não é um comportamento bonito. Você entrar no perfil de uma outra pessoa que não te deixou entrar ali, diariamente, 2, 3 vezes por dia. Você fazer um julgamento moral ou imoral sobre aquilo que aquela pessoa faz ali, não é um comportamento bonito, não é um comportamento normal. Então, se você tem algum tipo de prazer em algo que não é necessariamente saudável, cabe a você não alimentá-lo. Se você alimenta os seus prazeres que não são saudáveis, a tendência é que eles cresçam e tomem um espaço maior de prazeres saudáveis na sua vida. Eu gostava da ideia que eu criei dele. Eu era obcecada pela pessoa que eu criei através da minha fuçada. Só que daí teve um dia que eu cansei, eu desisti e hoje eu não tenho mais ele no Facebook.